Paz do Senhor, Campo e Brasil. Amém. A paz do Senhor. Amém. Tem alguém aí? Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, é rico em graça e misericórdia, fidedigno. Eu quero louvá-lo por essa noite estar aqui com vocês. Minha primeira vez no Campo e Brasil, na Assembleia de Deus do Ministério do Perus. Deus seja louvado pela vida de todos que aqui se encontram presentes. Eu não posso deixar de agradecer ao pastor presidente desta querida igreja, que é o pastor Elias Cardoso, a sua digníssima esposa, a missionária Lígia, aos queridos e amados pastores Joinville e pastor Jeremias. Deus seja louvado pela vida dos senhores. Ao nosso querido e amado pastor presidente do CAMP, pastor André Bueno, e a sua digníssima esposa missionária Midian Bueno. Deus seja louvado pela vida de vocês. Quando eu falo dos senhores, eu me estendo a todo o corpo de obreiros, membros que contribuem para o crescimento e desenvolvimento desta obra. Deus abençoe todos poderosamente, sem exceção de ninguém, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Bom, deixa eu me apresentar rapidinho para a gente poder ganhar tempo, que a hora está voando. Eu me chamo Amanda Silva, moro no Rio de Janeiro, congrego na Assembleia de Deus em Betesda, que é afiliada ao Campo de Mantiqueira em Xerém. A minha igreja é presidida pelo nosso querido e amado pastor Romildo Cordeiro, dirigida pelo nosso líder, pastor Eliseu Ignez, e eu estou acompanhada hoje, como foi muito bem apresentado aqui, do meu digníssimo e amado esposo, o irmão Ricardo, que está aqui na tribuna. Levanta a mão aí, João. Isso, Deus abençoe a vida do meu querido esposo. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, tá bom? Então vou pedir para que os amados abram suas Bíblias no capítulo 3 do segundo livro da Bíblia, já que o tema é vocacionado, chamado. Então abra, por favor. Foi falado disso aqui rapidamente para poder ganharmos tempo. A hora está voando e eu quero ser muito ética e obedecer o horário estabelecido neste culto. E eu acredito que dentro deste horário o Senhor falará conosco poderosamente, no nome de Jesus. Capítulo 3 do segundo livro do Pentateuco, denominado Êxodo. Você vai abrir comigo muito rápido e a gente vai fazer a leitura de um único versículo em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois vocês podem tomar os assentos. Quem encontrou, diga aleluia. Aleluia. 3, 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu a sua face ou o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E você diz amém? Amém. Podei-vos assentar no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Todos assentados? Bom, vamos lá, gente. Eu quero 3 minutinhos da atenção de vocês aqui, antes de fazer a exposição do texto que a gente leu aqui rapidamente, tá bom? Todos estão me vendo? Todos estão me ouvindo? Muito bem, então a gente vai interagir aqui rapidinho, só para eu me certificar que todos os irmãos que disseram que me veem e me ouvem, vão ficar comigo até eu entregar esse microfone a quem é de direito, amém? Vai ser simples. Eu vou fazer para vocês uma pergunta e vocês me responderão batendo uma palminha. Como que a gente bate uma palminha? Isso aí, uma palminha, simples. Então a minha pergunta será: tá ligado? Muito bem, você vai corresponder. Tá ligado? Muito bem. Quando eu disser aleluia, vocês dirão glória a Deus. Quando eu disser glória a Deus, vocês dirão aleluia. Glória a Deus. Tá ligado? Muito bem, agora para melhorar, incrementar e ficar mais bonito ainda, quando eu gritar vivo, vocês levantarão as mãos no mais alto que puderem e clamarão Jesus, ok? Vivo Jesus. Muito bem, vivo Jesus. Tá ligado? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vivo Jesus. Morto. Você está aqui no culto, né? Glória a Deus. Fica aqui até o final. Se até 9h40 eu disser vivo, dormiu já. Se eu disser vivo,
Tá ligado? Tá ligado? Amém. Glória a Deus. Amém. Teve gente que bateu mão, teve gente que levantou mão, teve gente que falou Jesus, mas glória a Deus, você entendeu, né? Amém? Agora olha para cá rapidinho em nome de Jesus. Queridos, a palavra Êxodo, que é o título do livro lido hoje para vocês aqui, significa em sua totalidade partir, se retirar ou simplesmente ir embora. Essas palavras descrevem para nós os acontecimentos narrados neste livro, mas falando destacadamente da libertação dos filhos de Israel da escravidão do Egito Antigo, que foi o lugar onde eles viveram aprisionados, cativos por pouco mais de 400 anos. Existem alguns eruditos que acreditam, e eu não discordo do pensamento, de que o Êxodo ele é a continuação da narrativa do Gênesis, só que com a diferença de alguns séculos. E o elo que unificaria esses dois livros seria um personagem que teve a sua história registrada no Gênesis, no capítulo 37, chamado José. Vamos recapitular, porque quando repetimos aprendemos, isso é didático. José foi o filho mais novo de Jacó antes de Benjamim, e os seus irmãos perceberam que seu pai Jacó havia lhe manifestado um amor diferenciado, não somente por intermédio de palavras, mas através de ações, dando-lhe uma túnica de muitas cores. Esses irmãos de José ficaram incomodados com isso, então para se livrarem dele, jogaram ele numa cisterna e depois o venderam. No Egito, ele passou por algumas eventualidades, mas no tempo oportuno, ele foi constituído para ser o governador do Egito Antigo, a segunda maior voz de autoridade daquele lugar, estando abaixo somente do faraó de sua época. Quem me entende, diga amém. Eu quero que você guarde a nível de informação que a palavra-chave de toda a narrativa do Êxodo é redenção. Redimir, por sua vez, significa salvar ou resgatar alguém. Todos nós que estamos aqui, que somos amantes da palavra de Deus, que frequentamos a escola bíblica dominical, já ouvimos em algum momento da vida a seguinte expressão: o Antigo Testamento é sombra do Novo. De fato, porque só pode haver sombra de alguma coisa que existe no fim. Isso é tão poderoso, mas tão poderoso, que o Novo Testamento utiliza a palavra Êxodos em duas ocasiões, que ao mesmo tempo que elas parecem iguais, elas são completamente diferentes. A primeira aparição está em Lucas 9. Lucas narrou o capítulo 9, falando sobre Cristo, como ele se entregaria na cruz voluntariamente para padecer em nosso lugar e por meio da sua morte e ressurreição possibilitar a nós a oportunidade de sermos salvos. A segunda aparição de partida está em 2 de Pedro 2, falando sobre morte, porém não é morte sacrificial. Não é morte em sacrifício, mas sobre o propósito de Deus ter sido cumprido na vida do ser humano, e após a vivência deste propósito, o homem, o antropos, fecha os olhos nesta vida para abri-los na eternidade. Está ligado? Bom, geograficamente falando, a terra de Canaã, ela tinha uma distância equivalente a 500 quilômetros da terra do Egito. E desse espaço geográfico, os filhos de Israel, lá nos primórdios da história, eles se retiraram com a intenção de peregrinar. Então, diferente do que gostaríamos de crer ou sustentar como ideia, Canaã não foi habitada somente por povos cananeus, foi habitada por Abraão, foi pelos descendentes de Abraão. Por ela eles transitaram em peregrinações, e sobre ela Deus havia dito que entregaria ao seu povo como promessa, a famosa terra, biblicamente falando, conhecida por todos nós como aquela que manava leite e... Agora, em contrapartida, há 1000 anos-luz, se é que eu posso usar esse termo, estava a nação do Egito, uma potência mundial da época, o lugar onde os homens já trabalhavam com práticas de embalsamento, você já ouviu falar, que eram as higienizações de corpos para mumificação, e diversos projetos de construções civis, que são as lindíssimas e glamurosas esfinges presentes até os dias de hoje por lá. Mas o nosso querido e amado Moshe iniciou o capítulo 1 do livro do Êxodo, contando para nós a história de uma nova dinastia com essas palavras: passou a reinar sobre todo o Egito um novo rei. E ele disse, este novo rei não conhecia José, nem os seus descendentes, portanto, nem o que ele havia feito de bom em prol da terra do Egito. Observando este faraó, que os filhos dos filhos de Israel sobre a terra se multiplicavam, causou-lhe um incômodo. Então nasceu uma luz em seu entendimento.
vamos dobrar a carga de serviço, porque o trabalho braçal de escravo vai tirar deste povo toda a força, e com ela irá embora a esperança de se tornarem uma nação poderosa um dia. Só que a nossa Bíblia diz que todo este efeito foi contrário, porque ao invés deles oprimirem para destruir, eles oprimiram, mas para contribuir com um crescimento. Quanto mais oprimiam, mais o povo crescia. Quanto mais perseguiam, mais o povo prosperava. O faraó não entendeu. Como assim? Dobramos a carga de serviço, não resolveu o problema. Então vamos partir para o plano B. Qual seria? Pegar os meninos de 0 a 2 e afogar no Nilo. As meninas preservarem vida. Estas na fase adulta se casariam com os egípcios. E a semente dela, isso é, os bebês, levariam o nome dos egípcios. Na mente do faraó, sairemos na frente do mesmo jeito. Só que pela segunda vez, eu disse pela segunda vez, o plano do faraó foi interrompido, porque o trunfo na manga de Deus para aquele tempo estava guardado na casa da irmã Joquebede e se chamava Moisés. Eu tenho uma palavra para liberar para o Campo e Brasil esta noite. Deus não chega atrasado, Deus não chega adiantado, Ele chega na hora certa. A vida do Moisés, ela é dividida basicamente então em 3 fases de 40 anos casa. Eu disse 3 fases. Primeira fase dos 40, Moisés estava no Egito, estudando nas melhores e maiores faculdades, aprendendo, sendo dotado em toda a ciência dos egípcios. Segunda fase, Midian, aprendendo a ser pastor, conduzindo ovelhas por um período de 40 anos, sendo pai de filhos, chefe de uma casa com responsabilidades para cumprir. Terceira e última fase, o Moisés estava no deserto durante a peregrinação, conduzindo os filhos de Israel para que eles chegassem até a terra prometida. O certo pastor que hoje dorme no Senhor disse uma vez: se pudéssemos dominar de maneira direta e apoteótica as 3 fases do querido Moisés, diríamos que na primeira ele aprendeu a ser alguém, na segunda ele aprendeu a ser um ninguém, mas na última ele viu de camarote o que Deus é poderoso para fazer na vida de um ninguém. Capítulo 2 do livro do Êxodo diz que este Moisés havia matado um egípcio com o intuito de defender um dos seus irmãos que apanhava. Então, para não perder a sua vida, a Bíblia diz que ele chegou em Midian, foi recebido por Jetro e ali começou a trabalhar. E eu começo a pregar para você. 40 anos fazendo o mesmo percurso, levando as ovelhas de Midian para Horebe, do Horebe para Midian. Moisés, como um conhecedor de cada metro quadrado daquele espaço geográfico, estava acostumado a ver sarças pegarem fogo. Moisés, por um período de 40 anos, sabia que todas as vezes, pelo excesso do calor, quando a sarça entrava em combustão, ela se consumia muito rápido por conta dos gases que possuía. Só que um dia Deus decidiu falar com Moisés e usou uma sarça para isso. Por isso o tempo passou e ele percebeu ao olhar a sarça que ela ardia, mas não se consumia. Eu costumo dizer que Deus é especialista em fazer coisas incomuns nos dias que são comuns. Para Moisés era só mais um dia de trabalho, para Deus uma excelentíssima oportunidade de convocá-lo e vocacioná-lo para ser legislador do seu povo. Para você seria mais um início de congresso, para Deus uma excelentíssima oportunidade de falar contigo por intermédio da sua poderosa palavra. E ele estava diante da sarça e ficou encabulado. O tempo passava, ela arde e não se consome, ela arde e não se queima. Só que a gente precisa entender uma coisa, que o que chamou a atenção do Moisés não foi o fogo na sarça. Ele viu isso por 40 anos, queridos. O que chamou a atenção do Moisés foi a resistência que ela teve para arder, mas não se consumir.
no meio de todo aquele fogo. Mãozinhas no alto, por favor. A proposta de Deus neste campo não é só incendiar a tua sarcinha. A proposta de Deus neste campo é de dar a tua sarcinha a resistência e a sustentabilidade, para mesmo se ela arder, continuar de pé. É o momento que você olha para mim e se pergunta: Amanda, é possível arder sem se consumir? Vamos navegar um pouquinho na Bíblia, que ela é poderosa. Capítulo 3 do livro de Daniel diz que o povo foi levado cativo para a Babilônia, 70 anos, mais de 25 mil pessoas ouviram o edito do rei Nabucodonosor: quem não adorar a estátua morrerá na fornalha aquecida. Aí 3 abusados, fiéis à pátria, à lei do seu Deus, disseram assim: não, a gente não vai adorar não, Deus tem poder de nos livrar, e se Ele decidir não nos livrar, não adoraremos a sua estátua. Aí o rei disse: tocaram símbolo, pífaro, saltério, buzina, harpa, tambores, todos os instrumentos de corda, quem não adorar morrerá. Tocaram os tambores, o sistema oprimiu, mas eles continuaram de pé, firmes, fiéis à palavra e à lei do seu Deus. Aí o rei disse: vou dar mais uma oportunidade, tocando os instrumentos, se não adorarem, vocês morrerão. Tocaram os instrumentos, a multidão se prostrou, os 3 continuaram de pé. Aí o rei disse: prendam, levem-nos, podem matá-los. Só que algo aconteceu: os que lançaram morreram fora porque não suportaram o calor, e os que foram lançados andavam ilesos com vida do lado de dentro. Eu vou repetir isso aqui porque eu acho que você não entendeu ainda o que eu estou falando. Quem lançou morreu fora, mas quem foi lançado andou. Levanta a sua mão, dá um tapa na mão de alguém e diga: caminha. Diga: caminha. Você vai arder, mas não vai parar. Você vai arder, mas não vai desistir. Você vai arder, mas vai persistir. Você vai arder, mas vai continuar de pé. Arde, mas caminha. Arde, mas seja crente. Arde, mas seja fiel ao propósito. Arde, mas continua fiel à palavra. Por quê? Por quê? O que Deus estava falando com Moisés, pastor André, era um meio de fazê-lo entender: Moisés, o fogo sou eu, a sarça é você. Você está falando para nós que Moisés é comparado aí a uma sarça velha de deserto? Nós precisamos entender que toda e qualquer sarça velha presta desde que Deus esteja sobre ela. É isso. O Moisés encabulado decidiu então aproximar-se da sarça para ver de perto, porque ao mesmo tempo que o novo assusta, aguça no homem algo chamado curiosidade. Deus, do meio da sarça, o interrompeu e disse: Moisés, pare aí, fique aonde tu estás, tire as alparcas dos pés, porque o lugar em que tu estás é uma terra. Eu vou mexer com a tua cabeça agora. Deus estava falando com Moisés numa linguagem entendível, senhores. Como um homem que viveu 40 anos chafurdado dentro da cultura egípcia, ele sabia que era inadmissível entrar na presença de um Deus pagão calçado. Então, em demonstração de reverência à santidade desses deuses, eles tiravam as alparcas dos pés e prestavam adorações. Quando Deus disse: Moisés, o lugar que tu estás é sagrado, portanto tire as alparcas dos seus pés, era o intuito de fazê-lo. Lembre a mim, Moisés, lembra que o ambiente é sagrado. Aí eu fecho os meus olhos, eu vejo Moisés disposto a tirar. Despertou no camarada algo chamado insight, um flashzinho de memória. Aí Deus interrompendo no meio do percurso: mas eu não sou qualquer um, eu sou o Deus de teus pais. Eu não sou os deuses que você estava acostumado a adorar no Egito, Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Já. Vamos entender melhor? Eu sou aquele que faz a promessa, eu sou aquele que cumpre a promessa, e eu sou aquele que legitima a promessa. Eu sou aquele que, quando lança a palavra, sustenta até o final, Moisés. Eu sou o Deus de teus pais. Por isso, a Bíblia diz que quando ele ouviu, parte B do versículo de número 6, escondeu a sua. O que ele escondeu? Para quê? Por quê?
com medo de olhar para... Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui, adolescentes, homens, senhores e senhoras. Damos aqui um desconto para o Moisés, sim ou não? Porque Deus falou com ele a primeira vez, sim ou não? Se o texto não menciona outro episódio, não tem por que inventar, sim ou não? Agora a gente pega o capítulo 3. Andaremos 30 capítulos, nos depararemos com o capítulo 33. Em 30 capítulos, Moisés adquiriu com Deus algo chamado bagagem. Em 30 capítulos, Moisés adquiriu com Deus algo que nós chamamos de história. Em 30 capítulos, ele intermediou o recado do povo a Deus e de Deus ao povo. Em 30 capítulos, ele intermediava, mas não precisava de intermediário. Em 30 capítulos, todas as vezes que Deus chamava Moisés, ele entrava na presença de Deus. Aí no capítulo número 3, ele ficou apavorado, escondeu a face porque não queria morrer. Mas 30 capítulos depois, nos deparamos com o 33 e percebemos o Moisés no monte, Deus falando com Moisés: eu não vou no meio do povo, porque esse povo é ruim, Moisés, é povo de dura cerviz. Eu vou enviar um anjo no meio de vocês. O Moisés que em 30 capítulos andou, o Moisés que em 30 capítulos serviu, disse: não, Senhor, tu não nos fizeste sair do Egito para chegar aqui e dizer que seremos conduzidos por anjos. Só sairemos daqui se o Senhor for. Se o Senhor não for, não nos tire daqui. Eu amo esse diálogo, porque intensifica-se mais ainda, porque ele diz assim: mostra-me a sua glória. Como se não fosse o suficiente dizer: não saio daqui com anjo, ele ainda pediu para ver a glória de Deus. O Moisés do capítulo 3 estava com a face escondida porque não queria morrer, mas o Moisés do 33 estava pedindo para ver a face de Deus, disposto a morrer. Deus disse: Moisés, homem nenhum viu a minha glória e sobreviveu, Moisés. Vamos resumir assim: se eu revelar o peso de quem eu sou, mato quem você é. Mas ele insistiu, por isso Deus disse: vai para a fenda, tipificação do Cristo. Vamos lembrar da brilhante fala de João, da escrita de João na fala do Cristo, no capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. É por isso que eu digo que para viver a glória precisa haver em nós a disponibilidade de morrer. Vamos recapitular o episódio, capítulo de número 6 do livro do profeta messiânico, quando ele teve a grande visão do trono branco, do templo cheio do séquito de Deus, dos serafins fazendo uma tríplice confissão de santidade. O grito que ele deu foi: ai de mim, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Resumindo, sou ruim e habito no meio de um povo pior ainda, e os meus olhos viram a santidade de Deus. Acabou, vou morrer. Dimensão, capítulo de número 10 do profeta Daniel. Quando ele recebeu a mensagem, ele caiu porque não aguentou. Não é suficiente. Revelação do Apocalipse. Domiciano disse assim: vamos exilar João lá em Patmos, porque se a fome não matar João, as bestas feras matarão. Aí lá no Apocalipse ele teve a visão, a grande visão. O Cristo tinha olhos como chama de fogo, o seu rosto brilhava mais que o sol do meio-dia, seus cabelos e vestidos eram mais alvos do que a lã branca, os seus pés eram como latão reluzente trabalhado numa fornalha, na sua costa estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, da sua boca saiu uma espada afiada, a sua voz era como o som de muitas águas. Versículo 17, ele deu um grito: eu caí feito morto, porque não suportei o brilho da sua luz. Mas ele pôs a sua mão na minha destra e me disse: João, não temas, João, eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo. Eu sou o último, o primeiro, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ouça-me, pelo amor de Deus. Domiciano não matou João, o Império Romano não matou João, a fome não matou João, as bestas não mataram João. Mas quando ele viu Jesus glorificado, ele disse: eu caí feito um morto. É esse impacto da santidade que causa em nós a morte. A morte. A morte. Estou pregando para alguém que está disposto a morrer.
Você foi chamado por Deus, vocacionado por Deus, para viver não suas vontades, mas as vontades dele? É isso? É isso? Você está falando para nós sobre a morte física? Eu estou falando da morte de Romanos 6,33. Considerem-se mortos para o pecado de vocês e vivos para a glória de Deus em Cristo. Eu estou falando da morte de Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu estou falando da morte de Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo na dispensação daquele que me amou, se entregou pela minha vida. Eu estou falando da morte de Atos 20:24. Eu não tenho por preciosa a minha vida, nem minha existência, a não ser fazer aquilo pelo qual eu fui chamado. Levanta a mão, levanta a mão. Oh, Amanda, eu não vim para ouvir isso não, mas já que você veio, sentou, vai ouvir. Com Jesus não tem meio termo, ou é 8 ou é 80. Então para subir tu tem que descer, para ganhar tu tem que perder, e para viver você precisa morrer, morrer, morrer. Lucas 9:23 continua intacto como mandamento: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Se lembra da pérola, irmão? Aquele que ganha vida aqui, perderá. Mas aquele que perder aqui, por amor a mim, diz o Senhor, Xalá. Pergunta para alguém que está perto de você: está disposto? Está disposto? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Morrer para viver, perder para ganhar, descer para subir. Vamos entender o que está acontecendo aqui no capítulo 3 do Êxodo. Moisés espantado pelo impacto da visão e Deus falando com ele: Moisés, tu, Moisés, será o legislador do meu povo. Vamos interpretar da seguinte forma: Deus é o doutor da mente, Moisés é o paciente e o Horebe é o divã. Simples. Eu vou primeiro cuidar de você, para depois você libertar os filhos de Israel. Existirão alguns momentos na vida que primeiro Deus fará em nós, depois através de nós. Vou repetir para você guardar na tabuinha do teu coração. Existirão momentos em nossas vidas que primeiro Ele fará em nós, depois através de nós. Então, Moisés, deita aí que eu vou cuidar de você. Tá vendo? Os filhos de Israel estão cativos no corpo pelo jugo que os prende e não os deixa sair. Mas você está cativo na mente pelo pecado que cometeu. Não adianta. A pior prisão não é que prende o corpo, mas a que prende a mente. Porque uma vez que o seu corpo se encontra livre, se a sua mente estiver cativa, você não sairá do lugar. Então vou cuidar de você. Como que ele faz isso? Ele recria cenários. Mas a psicologia, irmão, a psicologia aprendeu com Deus. Ele é expert em recriar cenários. Você quer uma prova bíblica disso? Gênesis 3. O Adão caiu aonde, gente? Onde foi que o Adão caiu, juventude? No Éden, num jardim de delícias. Lá, Adão rebelou-se contra Deus. E por conta do seu pecado, a semente posterior a Adão, todos, a humanidade, contraímos com Deus uma dívida que não tínhamos condições de pagar. O homem foi expulso, ato de amor. Deus expulsou para perdoar, salvar. Porque em Lucas 22:39, também dentro de um jardim, o último Adão entrou.
sentindo o peso da responsabilidade de carregar os pecados dos homens nos ombros. Ele estava sofrendo de uma ansiedade tenebrosa, tomando todo o seu corpo, fez com que as suas glândulas sudoríparas rompessem, as suas veias capilares, e o seu sangue misturasse com o suor do seu rosto, caindo como gotículas sobre o chão, quebrando todo o protocolo de um sistema judaico. Judeus não oram ajoelhados, mas ele caiu de joelhos e disse: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha, mas a sua vontade. Em Gênesis 3, o Adão caiu no jardim, mas em Lucas 22:39, o último Adão também entrou no jardim e disse: eu vou obedecer. Por isso, em João 19:30, ele deu um grito que definiu a história da humanidade: está consumado. Ele recriou para perdoar-nos, recriou para salvar-nos. Quer ver? Vamos andar mais um pouquinho. Um exemplo, a hora está voando. Simão Pedro, um dia lá na ceia, Jesus disse assim: um de vocês há de me trair. Aquele que eu molhar o pão, molhar num bocado de vinho o pão e der de comer, me trairá. Aí deu para Judas, como se quisesse dizer: tu vai vir com traição, mas eu vou com pão de perdão, não te tiro da comunhão. Fica e ceia, coma. Aí o Pedro ficou incomodado: não pode ser eu, não pode ser eu, não pode ser eu. Senhor, mesmo que todos te deixem, eu vou ficar contigo até o fim. Aí Jesus: cala-te, antes que o galo cante, tu vai me negar. Não será uma, não serão duas, serão, tá ligado? Dormiu não. 3. Se retiraram dali. Jesus atravessou o ribeiro do Cedrão. Vamos recriar de novo o cenário. Passou pelo jardim do Getsemane, submeteu-se à vontade do Pai, foi retirado dali e levado para a casa do sumo sacerdote Caifás. Evangelho de João, capítulo de número 18, versículo 18, está escrito que a noite era fria e o Pedrão, para fugir do frio, se aproximou de um soldado para se aquentar na frente de um braseiro. Pedro estava diante de um braseiro, ao lado de um soldado, se aquecendo, quando foi reconhecido pela primeira vez: tu és um dos discípulos deste homem? Não sou. Segunda vez: você fala como ele, o teu sotaque galileu te denuncia. Não sou não. Terceira vez: não eras tu que estava lá no jardim? Aí o João deixou uma notinha de rodapé, e aquele que reconhecera era parente do camarada que ele feriu a orelha, Malco. Aí ele ficou desesperado, não dava mais para negar: eu te vi lá, você estava lá. Pedro levantou-se indignado e disse: conjuro-te pela minha vida que eu não conheço este homem. E no mesmo instante o galo cantou. Tudo silêncio, como foi cantado aqui. Os olhares se encontraram, o olhar de Jesus com o olhar de Pedro. Sim, aquele olhar que fala mais que 1000 palavras. Sabe o que Pedro fez a essa altura do campeonato? Pela consciência pesada, rasgou um certificado que nem estava carimbado ainda. Excluiu-se, porque é isso que o pecado faz contigo. No pecado, você se afasta e o diabo, vrau! Pedro saiu. Não foi Jesus quem excluiu Pedro. Pedro excluiu-se sozinho. Saiu da casa de Caifás, foi para o palácio de Herodes. Saiu do palácio de Herodes, foi para o palácio de Pôncio Pilatos. Do palácio de Pôncio Pilatos, via dolorosa, carregou um patíbulo pesado de 40 quilos nos ombros, com o corpo dilacerado, sendo esculpido, humilhado, escarnecido pelos homens. Tu não vê relato de Pedro, não vê onde Pedro estava. Fugiu, escondeu,
perdeu-se. Jesus foi pregado na cruz. Quem ficou no pé foi o mancebo João. Eis tua mãe, mãe eis teu filho. Deu a hora do Shabat. Tem que tirar o corpo da cruz. Tiraram, envolveram em lençóis, colocaram no sepulcro. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia foi Maria com especiarias. De madrugada viu a pedra removida, desesperou-se. Aonde está o corpo do meu mestre? Onde puseram? O homem apareceu, ela disse: tu é o jardineiro, tu trabalha aqui. Roubaram o corpo dele, fala para mim onde puseram o corpo dele. Aí ele: mulher, por que você chora? Mulher, por que tu choras? Como se quisesse perguntar: vale a pena chorar por isso aí mesmo? Tu já se esqueceu? Aí ela: por favor. Quando ele chamou Maria, aquela voz entrou no coração dela, aflita, angustiada, e ela agarrou Jesus pelas pernas. É o Raboni, ele está vivo. Só eu e você sabemos como ele nos chama no momento da adversidade. Quando tudo parece perdido, ele entra: Maria. Ele disse: não me toques, vai, anuncie, diga a eles que eu estou vivo. Vamos correr um pouquinho. Pedro foi lá, contou a notícia. Maria contou a notícia. Eles se certificaram, a pedra estava removida, lençóis do corpo de um jeito, mortalha da cabeça de outro, ele está vivo. Aí João capítulo de número 21 diz que eles estavam reunidos. Agora nós vamos ver o maior dos psicólogos, o maior dos psicanalistas, o maior dos psicoterapeutas, posicionando seu paciente no momento de comunhão. Aqui são 3 cenas recriadas em uma só. Primeira cena, mesa, onde Pedro disse que não deixaria Jesus. Segunda cena, braseiro, onde ele negou. Terceira, as perguntas que Jesus fez para que ele testificasse o seu amor, equivalente às vezes que ele negou. Todos posicionados? Sim ou não? Vamos começar a terapia? O doutor Jesus entrou em cena. Simão, amas-me? Apacenta as minhas ovelhas. Simão, amas-me? Cuida dos meus cordeirinhos. Simão, amas-me mais que a todos? A pergunta já mudou. Amas-me mais que eles? Resumindo, lembra aí, puxa. Tu disseste que mesmo que todos me deixassem, tu ficaria comigo até o fim. Tu ainda sustenta a mesma verdade autossuficiente em seu coração? Pedro olhou mesa, olhou braseiro, olhou Jesus. Quantas vezes foi perguntado, o semblante caiu. Tu sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu... Então apacenta as minhas ovelhas e cuida dos meus cordeiros. Vamos interpretar assim: agora você está curado. Agora você está perdoado. Se no braseiro você caiu, na mesa de comunhão eu te restabeleço. Diante de um braseiro eu te restauro. Lembra do que eu disse, que existirão momentos na vida que primeiro ele fará em nós, depois através de nós. Pedro precisava passar pela conversão, passou pela cruz. Atos capítulo 2 pregou sobre a cruz. Jesus, versículo 41, ele viu 3.000 pessoas. Você rodeou, não explicou Moisés. Bora lá, Moisés. O diálogo é assim: se tu não sabe quem sou por falta de relacionamento, busca saber quem teus pais foram. Sabendo quem eles foram, tu saberás quem eu sou e o motivo pelo qual falo contigo agora. Abraão, quem foi Abraão? O pai da... Quem foi Isaac, o filho da... Quem foi Jacó, a legitimidade desta pro... Agora, se repararmos dos 3 patriarcas, o terceiro tem a história muito parecida com a do Moisés. O nosso querido e amado Jacó mentiu para o seu pai junto de sua mãe para obter um direito de primogenitura. Então, para não morrer pelas mãos de seu irmão Esaú, ele
Aí um dia lá no Gênesis 32, ele descobriu, quando enviou servos para descobrir onde seu irmão estava, o seu irmão estava vindo atrás dele com mais de 500 cabeças. Ele ficou desesperado, fez passar as esposas, os servos, os trabalhadores, os animais. Por último, quando ele passou, agarrou-lhe um varão agarrou, guerreia daqui, guerreia dali, tocou, rompeu, deslocou a conjuntura de sua coxa. Então ele disse: eu quero ser abençoado. Não, eu quero ser abençoado. Tu não sobe enquanto não me abençoar. A partir de hoje, tu não serás mais conhecido como Jacó, tu serás o Israel, porque como príncipe tu lutaste com Deus e com os homens e prevaler. Agora explica para mim, se ele é príncipe, por que Deus não disse Israel e sim Jacó para Moisés? Jacó, sou o Deus de Jacó. Resumindo, só para mexer com a tua mente, eu poderia citar Israel como aquele que foi perdoado, chamado de príncipe, mas eu vou citar Jacó para lembrar a você que do mesmo jeito que ele fugiu e eu encontrei, você fugiu, mas eu te achei tão bem. Agora tu vai levantar a mãozinha aí, adolescente, vai dar um tapinha no teu amiguinho e vai dizer para ele: acabou a coloninha de férias. Dá de novo o tapinha para ele, vai. Fala: acabou a coloninha de férias. Jesus separou esse campo e Brasil para te levantar neste tempo, nesta hora. Fala: você tem chamado, você foi convocado, você é um vocacionado para levantar-se hoje, posicionar, agarrar o bordão de autoridade e viver a plenitude deste chamado que Deus te confiou hoje. Levanta aí no seu lugar. Moisés, tu entendeu agora? Achei Jacó e te achei também. Surpresa! Tu vai levantar, vai agarrar esse bordão de autoridade, vai fazer o caminho de volta, e vai libertar o meu povo. Não é só sobre você, mas principalmente o que irei fazer através de você. Olha para mim aqui. O ser humano é assim. Tudo bem, Amanda, eu ouvi a voz de Deus por intermédio da sua palavra, o Espírito falou comigo. Agora eis o questionamento dentro de nós: se eu voltar, se eu assumir a responsabilidade de retornar, me perguntarão: você vem em nome de quem? Quem mandou tu voltar? Aí o Moisés: oh Deus, eu vou voltar para lá. Eles vão perguntar: tu vem no nome de quem, homem? E o que eu vou falar para eles? Oh Moisés, eu sou o que sou. A frase está no presente perfeito. Eu sou o que sou, atemporal. Ele está fora do tempo porque foi o Criador do mesmo, transcendente, além de tudo e de todos. Aquele que não é preso a tempos, problemas, circunstâncias ou situações. Aquele que não é comandado, mas comanda. Aquele que não recebe ordens, mas dá. Olha para mim aqui, pelo amor de Deus. Então se alguém olhar para você, se alguém te perguntar: quem? Tu vem no nome de quem? Tu vai dizer: o eu sou me enviou. O eu sou me mandou vir. E hoje eu estou pregando para esses adolescentes aqui, esses adolescentes que estão aqui e os que estão em casa agora. Vocês vão assumir a responsabilidade de retomar o caminho. E se chegarem lá, alguém perguntar: a vida estava de cabeça para baixo, tudo dando errado, mas tu voltou feliz, né? Tá com um sorriso no rosto. Quem te mandou voltar assim? Tu vai dizer: o eu sou disse que eu sou vocacionado. Ele me vocacionou para pregar. Ele disse que eu sou filho, que eu sou amado, que eu sou perdoado, que eu sou regenerado pelo sangue de Jesus. O eu sou me enviou. O eu sou disse: vai Moisés, vai Moisés, vai Moisés. Campi Brasil, Congresso de Adolescentes da AD Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.